A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Eu tenho 10 minutos para compartilhar uma palavra com você. Abra sua Bíblia rapidamente no livro Evangelhos de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 17. Aleluia. O pessoal da equipe de áudio aí, a equipe técnica, vai me ajudar colocando no telão também, para sermos um pouco mais rápidos. Amém. Eu sei que tem pessoas que moram longe, eu sei que tem pessoas que atravessaram São Paulo para estar aqui. Então, quantos aqui conseguem me dar 10 minutos da sua atenção? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu só precisaria que as movimentações diminuíssem um pouco, em reverência à palavra de Deus. Romanos capítulo 4. Ai. Começa desse jeito. Mateus capítulo 4, versículo 17. Diz assim: daí em diante, Jesus. Quem? Jesus. Quem? Jesus. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Toma o teu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Nós declaramos, Jesus, que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Amém? Queridos, eu quero rapidamente compartilhar essa palavra com você, para que a gente possa compreender de fato o porquê tanto testemunho, o porquê tantas pessoas celebrando curas, o porquê tantas pessoas celebrando a transformação interior, a cura interior, porque tantas pessoas estão testemunhando que não conseguiam perdoar e perdoaram, que não conseguiam pedir perdão e pediram perdão. Nós vimos isso, pessoas pedindo perdão publicamente, pessoas restaurando o casamento publicamente. O porquê de fato nós estamos vivendo isso? O que nos leva a viver isso? E quando eu falo o que nos leva, é porque já são aproximadamente, aqui como IAP Vila Matilde, 7 anos, trabalhando, ministrando, cuidando de famílias, levando famílias para o encontro, cuidando nas células, nos projetos sociais que nós temos, e todos os projetos que de fato cooperam para que o Evangelho seja anunciado. Quando eu digo nós, é porque nós já perdemos as contas de quantas pessoas passaram pelos encontros. Já foram milhares de pessoas que passaram por esses encontros. Para você ter uma ideia, o nosso primeiro encontro começou com 28 pessoas. Foram 28 pessoas no nosso primeiro encontro. Hoje já são mais de 10 mil pessoas que passaram pelo encontro. Começamos esse ministério debaixo de palavra, de profecias, durante 30 anos. O apóstolo Orival recebeu palavras sobre esse tempo, o tempo que esse ministério nasceria. E começamos com 6 pessoas em uma garagem. Hoje nós já estamos no Brasil, se eu não me engano são 8, 9 igrejas no Brasil, na Bahia, no Paraná, igrejas em Cajamar, estamos com igrejas no país do Panamá. No Equador são 4 igrejas, agora uma igreja na Espanha, uma igreja que está nascendo já em Orlando, uma igreja que está prestes a nascer em Portugal, igrejas na África, em Moçambique. O que nos leva e tem nos levado a viver isso? Eu não falo como organização, mas eu falo como organismo vivo. Eu não falo como CNPJ, eu falo como corpo de Cristo, como igreja relacional. A igreja que tem de fato visto e presenciado famílias, pessoas sendo curadas, transformadas, libertas de vícios, casamentos restaurados. O que tem nos levado de fato a vivenciar isso dia após dia, ano após ano? Simplesmente aquilo que Jesus começou a pregar. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual foi a pregação de Jesus? Você da casa já sabe que eu vou falar mais uma vez do reino.
Qual foi a pregação de Jesus? A pregação de Jesus, vamos comigo, eu preciso um pouco mais de unção, porque 10 minutos é 10 minutos, senão nós vamos... Escute isso. Nós precisamos compreender que o evangelho que Jesus pregou não foi o evangelho da autoajuda. O evangelho que Jesus pregou não foi o evangelho de aceite Jesus e fique rico, o evangelho da prosperidade. O evangelho que Jesus pregou não foi o evangelho da hipergraça. Viva como você quer, siga a orientação do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e Jesus vai te levar para o céu no final de tudo. Fique tranquilo, porque Ele já morreu por você e seus pecados já foram perdoados. Esse evangelho é o evangelho da hipergraça. Esse é o evangelho que mais tem levado pessoas a viverem as suas vidas inteiras dentro de estruturas e no final de tudo não serem salvos. Qual foi o evangelho que Jesus pregou? O evangelho que Jesus pregou não era um evangelho legalista, não era um evangelho extremista. O que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho significa boas novas. Diga comigo, boas novas. Diga boas notícias. Por favor, olhe para alguém que está do seu lado, dê um sorriso para ele e diz: hoje é noite de boas notícias. Hoje é noite de boas novas. Hoje é noite de boas notícias da parte de Deus para a tua vida. Quais são essas boas notícias? Daí em diante Jesus começa a pregar e a dizer: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. O que tem nos levado a viver tudo isso? Em primeiro lugar, arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Sem arrependimento não tem mudança de mentalidade. Sem arrependimento não tem transformação e renovação de mente. Paulo vai dizer à igreja aos Romanos no capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Deixa eu traduzir para ficar mais fácil. Paulo, um homem extremamente inteligente, considerado doutor da lei, fariseu dos fariseus, o poliglota, um homem que veio da família de grandes empresários, um homem extremamente culto e inteligente naquela época, um homem que tinha um cargo muito bom diante do povo, diante do governo, diante da religião. Ele estava nos ensinando algo depois do seu encontro com Jesus: não se conforme com os padrões que o mundo está estabelecendo. Não se conforme com os padrões que o inimigo está estabelecendo. Não se conforme com os padrões que foram estabelecidos através dos seus traumas de infância. Não se conforme com os padrões deste mundo. Eu não sei se você já tem aceitado uma vida de solidão. Eu não sei se você já tem aceitado uma vida de vício. Eu não sei se você já tem achado que normal você viver em depressão. Eu não sei qual é o padrão que o inimigo se levantou contra a tua vida. Talvez um padrão de escassez, talvez um padrão de não casamento, talvez um padrão de esterilidade, eu não sei, talvez um padrão de vícios na família, de alcoolismo, de drogas. Mas eu estou aqui para te trazer uma boa notícia, e a boa notícia é: se você não se conformar com os padrões desse mundo, o Senhor vai trazer uma renovação de sobre a tua vida. Pastor, e o que essa renovação traz? Nos leva a viver o reino de Deus. Arrependei-vos significa mude a sua mentalidade, porque o reino está chegando. Se nós ficarmos aceitando o padrão, não, mas eu sou um coitadinho, mas eu sou vítima, não tenho ninguém por mim, não tem como viver reino. O que Jesus pregou? Reino. Se nós vivemos buscando coisas terrenas, não, eu vou ser feliz se eu tiver isso, eu vou ser feliz se eu buscar aquilo, eu vou ser feliz se eu conquistar isso. Meu irmão, se isso fosse uma verdade, a maioria dos suicídios não seriam de pessoas classe média alta. Pessoas estão pulando dos prédios de Itaim Bibi, pessoas estão pulando dos prédios do Morumbi, Moema. Pessoas estão se enforcando em Alphaville, tomando remédio. Quantos artistas famosos entupiram aí o seu nariz de cocaína, explodiram o seu coração de overdose e morreram sem Jesus, mesmo tendo fama, dinheiro, mulheres e tendo todos os prazeres dessa terra. Eu quero dizer para você, meu irmão, não se conforme com o padrão estabelecido por esse mundo. Se nós de fato entendemos o que é se arrepender,
Vai haver uma mudança de mentalidade. Senhor, eu me arrependo porque eu acreditei mais na mentira do diabo do que na verdade de Deus. Senhor, eu me arrependo porque eu paralisei naquilo que as pessoas fizeram. Senhor, eu me arrependo porque eu carreguei um trauma da minha infância que tentou me trazer justificativas a vida inteira para não aceitar aquilo que o Senhor tinha para mim. Senhor, eu me arrependo pelos vícios, eu me arrependo pelas drogas, eu me arrependo por viver a minha vida sem temor, sem respeito, sem querer me aproximar de Ti. Eu me arrependo, Senhor. Sabe o que vai acontecer? Uma mudança de mentalidade, uma formatação. E aí, quando a nossa mente está formatada, ela está preparada para receber o reino de Deus. Quantos estão preparados? Quantos estão preparados? Não vos conformeis com os padrões desse mundo. Não me ajude a pregar porque eu tenho mais 3 minutos. Olhe para essa pessoa e diga para ela assim: por favor, não acredite nos padrões mentirosos de Satanás. Não se conforme com esses padrões, porque o que Deus tem para você é a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, é agradável, é perfeita, boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para minha e para a tua vida. Tua presença vale mais. Mas não vos conformeis com os padrões estabelecidos por esse mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Arrependam-se, porque o reino está chegando. O reino é chegado. Essa foi a pregação de Jesus. E o que é o reino? O reino é um domínio. O reino é um governo. O reino é invisível, mas real. Quantos aqui são brasileiros? Quantos afirmam que são brasileiros? Você vê que você é brasileiro? Brasileiro é a sua origem, é a sua naturalidade. Quando nós entendemos que nós fomos eleitos e escolhidos em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, eu entendo que eu não sou só um cidadão brasileiro, mas eu sou um cidadão do reino de Deus. Ah, meu Deus do céu, alguém precisa entender isso. O reino é o seu lugar de origem. Todo reino, por que você é um cidadão brasileiro? Porque você se submete às leis do Brasil, à Constituição brasileira. E todos aqueles que de fato querem viver o reino, vão também obedecer à Constituição. Qual Constituição? Chamada Palavra de Deus. Alguém precisa entender isso. O evangelho que Jesus pregou é o evangelho do reino. Por quê? Porque o evangelho do reino é poder. Diga para o seu irmão, o evangelho do reino é poder. O reino fala de governo, o reino fala de autoridade, o reino fala de identidade. O evangelho do reino tem poder para transformar um indivíduo. Pastor, por que tanta gente assim está sendo liberta? Por que tem gente que não estava andando, voltou a andar? Por que tem gente que não estava sentindo, voltou a sentir? Por que tem gente que os dedos não estavam mexendo, voltaram a mexer? Porque o reino é poder. O evangelho do reino é poder para transformar qualquer situação e qualquer área da vida de um indivíduo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo diz algo muito interessante. Mais uma vez, Paulo, um homem inteligente, um homem estrategista, o apóstolo dos gentios, aquele que escreveu mais livros na Bíblia. Ele diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sabe o que Paulo estava dizendo? O evangelho é poder para transformar o ser humano, o evangelho é poder para salvar o ser humano, mas não é só para os judeus, esse evangelho também é para os gregos, esse evangelho também é para os irmãos lá da África, esse evangelho também é para o brasileiro, esse
Esse evangelho do reino é poder para transformar a vida de qualquer indivíduo. Venha o teu reino. O que eu preciso? Crer. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crer. Nós precisamos compreender isso. Temos uma grande facilidade de depositar a nossa fé na religião, mas Jesus nunca pregou religião. Eu tenho algo para te falar e nós estamos quase dormindo com esse fundo. Vamos dar uma ativada para encerrar. Escute isso. Nós precisamos compreender algo urgente. Deus não tem religião. Pasmem, fique chocado, mas Deus não é Deus dos evangélicos, Deus não é Deus dos católicos, Deus não é Deus dos budistas, Deus não é Deus dos espíritas, Deus não é Deus do islamismo, Deus não é Deus dos muçulmanos, Deus não é Deus da religião, Deus não tem religião, Deus tem um reino. A Bíblia chama Jesus de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é possível alguém ser rei se não tiver um reino. Eu quero te dar uma notícia: o tema central dessa palavra é um rei. O seu nome se chama Jesus, e Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem um reino. Ele não só tem um reino, mas ele tem uma família real. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas deram-lhes o direito de todos quanto receberem, de se tornarem filhos de Deus. Rei não tem só um reino, ele tem uma família real. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5, diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes. Agradável a ti. Nós servimos a um rei que tem um reino, que se entregou para se tornar parte da família real. E não só isso, ele também nos transformou em reis e sacerdote. Pastor, me explica melhor. Você vai reinar sobre as suas emoções, você vai reinar sobre as suas vontades, você vai reinar sobre toda e qualquer circunstância, porque o reino nos dá a autoridade para exercer o governo de forma positiva. Da sala do trono você encontra. É isso. Alguém que te ama. Meu Deus. Alguém que te deseja. Que da sala do trono você não é um pedinte espiritual. Você não foi chamado para ser um pedinte espiritual. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós fazemos parte de um reino. Você encontra aqui alguém que te ama. O evangelho do reino que te deseja, muda os corações. E da sala do trono. Olha o que está acontecendo. O nível de fé mudou. Saímos de uma posição de pedintes. Eu vou para a igreja para buscar. Eu não vou para a igreja para buscar. Eu vou para a igreja para me entregar por aquilo que Ele já fez. Deus não tem religião. Eu quero voltar nesse assunto. A palavra religião, a origem da palavra é religare. E religare é o homem tentando fazer algo para se ligar a Deus. O homem que vem para a igreja no domingo e diz: eu estou me ligando a Deus, eu já fiz a minha parte. E saiu da igreja, vive, deixa para lá. Porque o importante é eu bater cartão no domingo, porque isso está me ligando a Deus. Sabe o que é isso? Esse é o ensino da religião. Não, o importante é tal dia, eu me visto de branco, toco tambor, faço uma gira, acendo uma vela, mato uma galinha, que eu vou me ligar a Deus. Não, eu vou lá na campanha do Vale do Sal, eu vou entregar todo o meu dinheiro, chave de carro, porque eu vou me ligar a Deus. Não, eu vou para tal lugar, porque lá eu vou buscar a Deus
se eu me vestir diferente de todo mundo, colocar um terno, uma gravata, uma saia, não cortar o cabelo, com essas atitudes eu estou me ligando a Deus. Alguns sobem no mais alto da montanha e das colinas, se separam totalmente e passam dias separados das roupas e raspam as suas cabeças e estão meditando durante dias e dias e dias para de alguma forma conseguir se conectar a Deus. Alguns buscam consultar médiuns para querer se conectar a Deus. Eu quero dizer que a busca do ser humano desenfreada pela religião, o que mais nasce no mundo é a religião, são as seitas. A busca desenfreada do ser humano em busca de uma religião, na verdade é o desespero dele por desejar encontrar o reino. Por isso que Jesus disse: mude a mentalidade, porque de religião vocês estão cheios. Mude a mentalidade, porque você já tem sacerdote, sumo sacerdote, Caifás, Anás. Você já tem tudo. Você tem todos os protocolos e os rituais da religião. Mas se vocês não mudar a mentalidade, vocês não viverão o reino. Arrependam-se, porque é chegado o reino. Se eu te contar que eu e você não precisamos fazer algo, nada desses rituais. Diga por quê, pastor? Porque Jesus já fez. Porque Deus já fez. A religião é o homem lutando para se ligar a Deus, ele seguindo algo para se ligar a Deus. Mas Deus fez algo para nos ligar a Ele. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já fez algo para nos ligar a Ele, e ninguém poderia fazer, nenhuma religião poderia fazer, nenhum homem mortal poderia fazer. Mas Jesus, Ele se entregou como Cordeiro Santo de Israel. Ele foi em direção ao matadouro como uma ovelha muda. Ele foi pendurado em um madeiro sem culpa. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas enfermidades, e pela sua pisaduras nós somos sarados. Mas a Bíblia diz que nem a morte pode parar Ele, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Pastor, então se Deus já fez, o que eu preciso fazer? Dar uma resposta para aquilo que Ele já fez. Mas a religião tal, mas a religião tal, mas o homem tal, mas fulano de tal. Eu fico doido quando tem gente que chega aqui. Aí eu tenho que falar pro meu pastor, eu tenho que pedir, eu não sei o que. Se coloca de pé, vai, essa pregação é para outro dia, não é para hoje. O nível já está mudando. Ei, Deus não deseja que nenhum homem domine sobre outro homem. Deus disse para Adão: você vai governar sobre a terra, você vai governar sobre as ervas do campo, você vai governar sobre os animais aquáticos, você vai governar sobre as aves, sobre os mamíferos. Mas Deus não disse para Adão: você vai dominar sobre outro homem. O primeiro homem a dominar sobre o outro homem foi um homem chamado Nimrod, o líder da construção da Torre de Babel. Ele foi o primeiro homem a escravizar outro homem. Esse homem era tão terrível que ele se considerava um deus. Ele matou o seu pai e ele tinha relações sexuais com a sua mãe. Ela fosse adorada como uma deusa. O comando de Deus nunca foi: domine sobre outro homem. E porque nós estamos ainda muitas vezes aceitando a religião que homens querem dominar sobre nós, há um convite da parte do Eterno nessa noite: venha para o reino, entre no reino. A porta já foi aberta, o nome da porta é Jesus. Ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por ela salva-se-á e achará pastagem.